Glória. Glória a Deus. Boa noite, igreja, mais uma vez. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. No livro de João, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, no livro de João, capítulo 15, para falar sobre intimidade com Ele. Eu quero declarar essa palavra. Tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao nosso coração. João, capítulo 15, versículo de número 1 até o 5. Você conseguiu achar aí? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por poder estar em tua presença, poder louvar o teu santo nome. Te agradecemos por estar nesse momento tão especial de ouvir a tua voz através da tua palavra. Eu te peço, abra os nossos corações, as nossas mentes, para receber aquilo que vem do Senhor, a tua direção. Fala conosco, muda algo em nós, porque é isso que a tua palavra faz. Quando ela entra em contato conosco, ela muda as coisas aqui dentro, e que a gente saia transformado pela tua palavra, direcionado por ela, que a gente saia, meu Pai, transbordando da tua mensagem, daquilo que o Senhor falou e transmitiu para nós. Esse é o nosso desejo. Fala conosco. Glória a Deus. Muito conhecido, um texto em que Jesus está passando as suas direções finais para os discípulos antes de ser crucificado, antes de morrer, ressuscitar, subir ao céu. Jesus vai declarar algumas palavras aos discípulos antes que eles passassem por esse momento tão difícil, antes que eles passassem pelo momento da crucificação e se sentissem sozinhos, se sentissem desanimados, desamparados. Antes desse momento tão difícil para eles, o Senhor, como alguém que deixa as suas últimas instruções, vai falar coisas concernentes ao reino de Deus. Ele vai falar ponto-chave que a gente precisa levar para a nossa vida também, assim como os seus discípulos precisavam. No capítulo de número 14 de João, ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas, eu não vos deixarei. Eu irei, mas também vou voltar. E vou buscar vocês para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Jesus está encorajando os discípulos, Jesus está trazendo esperança para eles, e Jesus está colocando também na mente deles algumas coisas que eles precisavam recordar, precisavam guardar de todo o coração, para que não esquecessem, mesmo no momento mais difícil. Como alguém que vai sair de casa e precisa deixar uma informação para quem ficou. A gente não vai ficar enrolando muito, a gente vai dizer, ó, tem comida na geladeira, esquenta, a chave está em tal lugar, e eu estou indo. A gente passa as informações mais importantes para a pessoa que fica. Assim é Jesus. Ele olha para os seus discípulos e diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Meio que dizendo, isso é algo importante que vocês precisam guardar no coração. Ainda que os momentos difíceis venham, lembrem-se, eu sou a videira e vocês são os ramos. E Jesus vai trazer essa mensagem de fácil entendimento, mas com uma profundidade incrível. Essa é uma verdade bíblica de que nós estamos nele e ele está em nós.
E assim como a videira, ela sustenta os ramos, Ele é quem nos sustenta. Os ramos, eles dependem da videira para tudo, eles são dependentes dela, eles não vivem sem ela. E assim também somos nós com relação a Cristo. Ele vai começar a falar sobre frutificação. Frutificação, que é um tema importante, porque mais do que algo que a gente possa fazer, a frutificação fala sobre quem nós somos. Ele vai declarar que o ramo que está nele, esse dá fruto. E o ramo que não está é cortado, pois não faz parte, ali nunca foi o seu lugar. A verdade é que os frutos revelam a nossa identidade. Os frutos revelam que ramo nós somos, não é questão de opção. O ramo que está conectado na videira, ele não pode escolher hoje frutificar e amanhã não frutificar. Se ele está na videira, Cristo está dizendo, se está em mim, frutifica. Porque não é opcional, faz parte do DNA do ramo. Frutificar, para quem está em Cristo, não é uma opção, faz parte do nosso DNA. Quando estamos nele, os frutos passam a aparecer naturalmente. Aí é por isso que ele vai declarar, quem está em mim, quem está em mim. Porque a maior preocupação do ramo na hora de frutificar não é ter uma habilidade ou algo específico nele que o fará frutificar, é a intimidade que ele tem com Cristo, a intimidade que a gente tem com ele. É a proximidade que temos com a videira, é se estamos realmente conectados nele, é isso que vai fazer a diferença para uma vida com frutos, para uma vida revelando a glória de Deus através de nós. A nossa maior preocupação, a maior preocupação do ramo então, não é como ele vai fazer as coisas, mas como ele vai continuar tendo intimidade com Cristo. Não é sobre como ele vai cantar melhor, a gente precisa se preocupar com isso, mas isso não é o principal. Pois a gente acabou de cantar, de que adianta ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, os instrumentos mais bonitos, as vozes mais bonitas, a melhor oratória, a melhor roupa, a melhor aparência, a melhor estrutura, se nós não temos a intimidade com Ele. O mais importante então para nós não é as habilidades que temos ou como vamos fazer as coisas. A maior preocupação do ramo é se estar conectado nele. A verdade é que se a gente olhar para trás, todo mundo tem... Minha mãe fala muito dessa época, minha avó, da época onde talvez os nossos irmãos mais antigos não tinham a habilidade para cantar como a gente tem hoje, muitas das vezes. Às vezes cantava tudo desafinado, mas a glória de Deus descia. E aí falava da irmãzinha que só tocava o pandeiro, não tinha bateria, mas a glória de Deus descia. Por quê? Por causa de uma habilidade específica, por causa de uma performance? Não, por causa da intimidade que havia com Ele. Que a gente não busque em prioridade a aparência que vamos ter ou as coisas que vamos fazer, mas se estamos conectados nele, pois quando temos conexão com ele, os frutos passam a aparecer naturalmente. Que nós não sejamos como a figueira de Mateus 21, onde Jesus passa por ela e declara, você jamais vai frutificar outra vez, porque a figueira foi criada por Deus para ter frutos ao mesmo tempo ou depois que as folhas, ao mesmo tempo, ou antes que as folhas aparecessem. Quando ela está cheia de folha, ela está dizendo para quem passa, tem frutos aqui. A aparência dela é de quem tem fruto, mas quando Jesus passa por ela, e a palavra diz que ele chega mais perto, porque ele observa aquilo que os nossos líderes não observam, ele observa aquilo que os nossos pais não observam, ele observa aquilo que nem os nossos melhores amigos observam, ele observa de perto. E vê que não havia frutos nela. A aparência declarava algo que não era verdade. E Deus declara para nós, através dessa passagem, que Ele não quer apenas folhas, Ele quer frutos. Ele não quer apenas uma aparência, Ele quer intimidade. Mais do que parecer alguma coisa, eu tenho que ser de verdade. Eu creio que Jesus está levantando uma juventude que o serve de verdade, que tem fome dele de verdade, que tem sede dele de verdade. Ele está levantando uma geração que tem o poder de Deus através da intimidade com ele. Quantos têm se contentado em viver apenas de aparência?
E a gente roda por aí, a gente vê isso muito acontecer. Tantas pessoas. Mas o que ele está procurando são corações dispostos a ter intimidade e proximidade com ele. Jesus então vai começar a fazer algumas comparações. Ele diz que todo ramo que está nele e não frutifica, ele é cortado, pois ali nunca foi o seu lugar. Era nominalmente cristão. Alguém olhava e dizia, é cristão, carrega uma Bíblia debaixo do braço, tem uma blusa bonita como essa. Mas talvez aquilo que está por fora não representava a realidade de dentro. Então o pai corta, porque não havia frutos ali, revelando que não havia conexão com a videira, que não havia conexão com ele. E a falta de conexão não é algo que acontece de um dia para o outro, ela é gradativa. Será que os frutos têm sido uma realidade em nossa vida? Será que os frutos têm sido uma realidade em nós? A verdade é que se eles não estiverem, só revela a falta de conexão que nós estamos tendo. Porque a videira é santa, a videira é verdadeira, a videira tem vida. E se nós não frutificamos, a culpa não está na videira, a culpa está em nós. Há algo de errado em nós. Somos nós que não estamos nos conectando com ela e recebendo dela a possibilidade de frutificar. O Senhor está dizendo para os nossos corações, ainda dá tempo de se conectar outra vez. O pai corta, o ramo cai. Será que é preciso esperar a queda, o corte, para poder reaver algumas coisas que ficaram pelo meio do caminho? Será que é necessário precisar chegar em algo visivelmente triste, uma situação deplorável, para poder voltar a alguma conexão que tenha se perdido no meio do caminho? Porque depois que se desconectou, é muito fácil fingir. Mas o Senhor está dizendo aos nossos corações, se há alguém aqui que talvez tenha se perdido pelo meio do caminho, Ele está dizendo, volta à conexão hoje, porque eu quero frutificar através de você. Ele não nos chamou para viver de aparência, Ele nos chamou para ter a essência dEle, viver com intimidade, viver com santidade, viver para Ele, manifestar a glória de Deus. E Ele diz que os ramos que frutificam, eles são podados. E a poda é o ato de retirar tudo aquilo que é inútil para o crescimento do ramo. A poda é o ato de retirar os galhos, aquelas folhas que já estão atrapalhando o crescimento e a frutificação do ramo. E quando ele fala isso, ele está dizendo, tem um ramo que frutifica, tem um ramo que dá frutos, mas eu quero que ele vá além. E para ele ir além, eu vou tirar dele tudo aquilo que está atrapalhando o seu crescimento. Eu vou tirar dele tudo aquilo que está atrapalhando ele de avançar. Porque o dono da vinha, o dono da videira, ele conhece meu potencial, Ele conhece aonde os ramos podem chegar e o quanto que eles podem frutificar. Então, para preservar o nosso potencial, Ele então corta tudo aquilo que é inútil para o nosso crescimento. Talvez você chegou aqui com alguns questionamentos, talvez você chegou aqui com algumas coisas na tua cabeça, e o Pai está dizendo para nós que às vezes é Ele tirando ambientes, tirando pessoas, tirando alianças, tirando amizades, porque Ele quer extrair de nós o melhor potencial. Ele está dizendo, estou tirando tudo aquilo que está te atrapalhando, está tirando o teu foco, porque através disso eu estou te fazendo crescer. A poda dói, é retirar um pedaço de nós, talvez, um pedaço que a gente queria que ficasse lá, talvez algo que a gente não queria retirar, mas Ele conhece exatamente o que a gente precisa. Então, por conhecer aquilo que a gente precisa, por ser o dono da nossa vida, Ele mesmo retira o que precisa ser retirado. E o Pai está dizendo, vai doer, talvez a gente vai chorar, talvez a gente vai sofrer por um tempo, mas vai entender que tudo que Ele faz é para que nós possamos chegar aonde Ele prometeu e onde Ele nos destinou. Ele está dizendo, aquela amizade que saiu, fui eu que tirei. Aquele ambiente que você não acessa mais, fui eu que permiti não acessar mais. Aquelas coisas que você fazia que talvez te agradavam tanto, eu retirei, porque eu conheço o potencial que eu coloquei em você e eu não vou perder nada disso para
para as perdas de foco que ficam no caminho, para as perdas de tempo que ficam no caminho. O Senhor está dizendo: eu estou te resgatando para a intimidade nessa noite, para te trazer a um novo nível na minha presença. Você vai fluir como nunca fluiu, você vai frutificar como nunca frutificou, porque eu estou te trazendo para perto, e tudo aquilo que te atrapalha, todas as pedras no caminho, eu estou retirando agora, para que você tenha plenamente, para que você viva plenamente o meu propósito, a minha direção, os meus planos, os meus projetos. Ele está podando a gente. E o texto permanece falando diversas e diversas vezes sobre a permanência nele. Até porque, e ele fala diversas vezes. Ele fala em diversos versículos. O versículo 5 é o versículo de número 5 é do lugar de santidade e separação. Tantas coisas que aparecem muitas das vezes, coisas que parecem inofensivas, que tentam nos tirar da presença dele. Às vezes é a rede social tentando tomar o nosso tempo. Às vezes são más conversações que querem tirar de nós os bons costumes. Às vezes são pessoas que insistem em nos afastar do propósito, mas a verdade é que no meio de tantos turbilhões, num tempo onde a informação chega e vai embora tão rápido, num tempo onde a gente está tão acostumado a viver na correria e às vezes se esquecer daquilo que é principal, ele está dizendo: permaneça em mim. Há uma voz ecoando no nosso coração, e é a voz do próprio Deus dizendo: permaneça em mim, não se distraia com as coisas que vêm e vão, não se distraiam com as coisas que passam. E a gente às vezes fica tão estressado, às vezes a gente fica tão entretido com as coisas que estão à nossa volta e nos perdemos do foco principal, porque estamos aqui, porque estamos nesse lugar de quem nós somos, da nossa identidade. Porque permanecer nele é a identidade do ramo verdadeiro, do ramo que está na videira verdadeira. Permanecer é uma característica. E a gente não pode perder quem a gente é no meio de tantas coisas que vêm e vão. Às vezes a gente chega em casa, está cansado de uma rotina tão avassaladora, e a gente sabe que no Brasil é aquela correria, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente vive corrido. Eu fui no Sul esses dias e é tão tranquila a maneira como o povo vive. Eu falo, no Rio de Janeiro não tem como. No Rio de Janeiro é carro para lá, carro para cá, e a gente faz tantas coisas no dia, e às vezes a gente se esquece de ter um momento de conexão com Ele. E de que vale viver uma vida cheia de afazeres, cheia de coisas, colocando a minha educação em primeiro lugar, aprender um novo idioma, aprender coisas novas, aprender uma habilidade profissional que vai me levar a um emprego melhor, se eu não tenho a prioridade de buscar a Ele? De que vale isso tudo? De que vale a minha vida se um propósito pelo qual eu nasci não está sendo cumprido, que é viver para Ele, que é andar com Ele, que é estar com Ele, que é conhecê-lo e fazê-lo conhecido, é conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo? Se eu não tenho isso, de que vale todas as outras coisas? Então, Ele está dizendo para nós, através dessa palavra, que Ele volte a ser a nossa prioridade, se não está sendo. Que Ele volte a ser o nosso primeiro lugar, pois Ele não divide o trono da nossa vida com ninguém, nem com nós mesmos. Todas as vezes que decidimos fazer a nossa vontade, nós queremos colocar Deus fora do trono e sentar no trono para decidir aquilo que vai ser da nossa vida, o que vamos fazer, como vai ser. E Deus está dizendo: eu não divido o trono com ninguém. Ele não divide o trono com os nossos amores, Ele não divide o trono com os nossos prazeres, Ele não divide o trono com os nossos afazeres, Ele não divide o trono com as nossas questões. Ele é o único que deve reinar em nossa vida, Ele é o único que deve mandar. Ele manda e a gente obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É Ele quem governa, é Ele quem está no trono, e que a gente permaneça nessa realidade. Ele é o primeiro lugar, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e a nossa vida é completamente dele. Aleluia. Ele nos chamou para ser frutíferos. A permanência nele fala de amor, fala de obediência. A permanência dele
permanência nele falam de se entregar por completo. O texto é muito claro em falar sobre a dependência. A gente já discorreu um pouco sobre isso, mas eu quero entrar a fundo nisso. Você já parou para pensar que sem Ele nós não somos nada? Sem Ele nós não podemos e não temos nada. Verdade é que às vezes a gente quer se sentir tão independente. Às vezes a gente quer viver a vida tão do nosso jeito, e quando a gente vai de cabeça, dá tudo errado. E por que dá tudo errado? Porque nós não fomos chamados para governar a nossa vida. Nós fomos chamados para obedecer completamente a Ele. E por que muitas das vezes Ele deixa com que algumas coisas sejam travadas? Por que Ele deixa, às vezes, com que algumas coisas deem errado? É para a gente aprender que sem Ele nós não fazemos nada e que somos totalmente dependentes dEle. Eu posso trazer alguns exemplos aqui. A gente pode olhar para a Bíblia e ver, por exemplo, o povo de Israel caminhando no deserto por 40 anos, e era Deus que mandava o maná todos os dias para eles. Meio que dizendo, não são vocês que escolhem o cardápio, não são vocês que escolhem o que vão comer. Sou eu que mando a provisão todos os dias, porque vocês são dependentes de mim. O maná não falava só sobre provisão, mas sobre dependência. A nuvem e o fogo que os acompanhavam falava sobre dependência. Quem lembra da nuvem que apontava a direção, mas além de apontar a direção, era proteção para aquele povo. Eles seguiam a nuvem não por opção. A nuvem apontava a direção não por opção de quem a seguia. Não era, a nuvem vai para a direita, vou também. Era muito mais sobre dependência do que sobre simplesmente opção, porque se sai debaixo da nuvem, torra no sol, morre no sol. Então, para não morrer, eu vou seguir a nuvem, pois sem ela eu não vivo, sem ela eu não caminho, sem ela eu não chego a lugar algum, sem ela eu não tenho nada. Então eu vou atrás da nuvem, é Ele quem governa a minha vida, eu preciso dEle. Que a gente tenha essa fome. Você lembra, por exemplo, de Pedro jogando as redes a madrugada inteira, a madrugada toda, fazendo do seu jeito, para Jesus chegar. Quando Jesus ordena para ele jogar a rede do outro lado, quando Jesus ordena para ele fazer como ele ordenou, como ele disse, tudo é diferente. E por que Jesus permite uma madrugada inteira de frustração, para depois chegar e com uma palavra tudo ser diferente, para mostrar para Pedro, Pedro, do teu jeito não foi, do teu jeito você não conseguiu, mas comigo vai ser diferente. Que a gente não tente viver a nossa vida sem Ele. Ele está nos convidando nessa noite a ter uma vida de intimidade. Pode ser a oferta que for, os pratos que forem, quem decide permanecer somos nós. E essa é uma decisão de vida ou morte, de vida ou morte espiritual. Se nós não decidirmos, morreremos sem decidir. Se nós não decidirmos entrar fundo no rio de Deus e mergulhar até que não haja mais controle em nós, que Ele governe tudo, morreremos. Você lembra de Ezequiel, Deus chamando ele para entrar no rio? O anjo mede 1000 côvados e fala, vem, a água está no tornozelo, depois a água está no joelho, depois a água está nos lombos, depois ele está completamente imerso nas águas daquele rio. E quanto mais ele vai se aprofundando, menos controle ele tem. Ele vai dizer que as águas cresceram e a correnteza do rio provavelmente mais forte está. Quanto mais ele adentra aquela água, menos controle sobre si, menos controle sobre o seu corpo ele tem. E que a gente esteja imerso nas correntezas dele de tal forma que aonde a correnteza vá, que a gente vá. Que a gente não tenha controle sobre as coisas, mas que a gente coloque tudo nas mãos dele, confie nele de todo o coração, que a gente venha ser guiado por ele. E isso é uma opção. Quem quiser ficar no raso, que fique. Quem quiser ficar com a água nos tornozelos, que fique. Mas o anjo está medindo 1000 côvados e está bradando para a gente nessa noite. Vem, mergulha, porque eu quero. O céu está bradando para a gente, eu quero que vocês vivam novas experiências.
O céu está bradando para a gente: eu quero que vocês vivam coisas novas, mas é necessário mergulhar um pouco mais. E isso é uma decisão. Se entregar a Ele é uma decisão. Não é sobre as coisas que estão em nossa volta. Permanecer nele é uma decisão, não é sobre as coisas que estão em nossa volta. A verdade é que a gente tenta culpar as coisas que estão em volta de nós. A verdade é que a gente tenta culpar dizendo: nossa, eu saí dos trilhos porque eu estava no lugar errado, na hora errada, acabou que aconteceu, eu pequei, eu falei, eu desanimei porque a minha rotina estava muito assim, muito assado. E a gente tenta arrumar essas desculpas, mas a verdade é que ser íntimo dele, viver em santidade, é uma escolha. Adão peca no jardim, mas Jesus permanece fiel em meio ao deserto. Parece que eu vejo um Daniel que está no meio da Babilônia, mas está decidindo não se contaminar. Ele coloca no seu coração: eu estou no lugar cheio de pecado, no lugar cheio de imoralidade. Eu estou no lugar onde as pessoas são totalmente o contrário, vivem totalmente o contrário do que se é viver para Deus. Mas eu vou permanecer com o meu coração nele. Enquanto o povo antes da Babilônia entrar e destruir Jerusalém, tinha templo, tinha altar, tinha sacrifício, tinha roupa sacerdotal, tinha tudo para servir o Senhor com qualidade. Mas o Senhor não estava mais com eles, porque eles decidiram não viver uma vida íntima com Deus. Eles decidiram viver distante. Ele mesmo vai declarar sobre o povo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles tinham tudo para fazer o certo, mas fizeram errado. A Babilônia entra, destrói a cidade. Daniel é levado cativo. E no meio da Babilônia não tinha templo, não tinha altar, não tinha sacrifício, não tinha roupa sacerdotal, não tinha nada. Ele tinha todos os motivos para viver como alguém alienado. Ele tinha todos os motivos para viver como alguém que não quer nada com Deus. Ele tinha todos os motivos para dizer: olha, eu vivo no meio do pecado, então eu vou pecar também. Eu vivo no meio do erro, eu vou errar também. Eu vivo no meio onde todo mundo não quer nada com Deus, então eu vou ser assim também. Mas ele disse: eu quero ter conexão com Ele, eu quero ter intimidade com Ele. Ele coloca no seu coração: eu não vou me contaminar com o lugar onde estou, porque ser santo é uma escolha, ser íntimo dele é uma escolha. E o Pai está bradando para a gente nessa noite, está dizendo: faça a sua escolha nessa noite. Não dá para a gente viver em cima do muro para sempre, não dá para a gente viver em cima do muro por todos os nossos dias. Uma hora nós temos que escolher viver com Ele ou não viver, aprofundar ou viver no raso, viver na intimidade ou viver longe, viver em santidade ou viver nos nossos pecados. E Ele está nos convidando nessa noite a fazer uma escolha. E se não, está nos convidando também a fazer uma avaliação: como nós estamos. Está declarando, assim como disse no versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nós não temos nada. Precisamos dEle para tudo, que Ele seja o centro das nossas vidas. Quero te convidar a se colocar de pé, pode? Se coloque de pé. Eu quero orar com você, fazer também um convite. Talvez você veio aqui esperando algum outro tipo de mensagem, algum outro tipo de sermão. Eu confesso que sentado ali eu havia preparado algo em casa, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração enquanto estava sentado ali. Ele falava comigo sobre a questão da conexão. Eu quero orar com a igreja sobre isso. Quero que você que está aí, a gente feche os olhos juntos e levemos o nosso coração para Ele, que a gente venha refletir sobre a conexão que estamos tendo, o tempo que estamos gastando com Ele. O tempo que nós temos é precioso, e como nós estamos vivendo com Ele, se Ele é a nossa prioridade, se ter intimidade com Ele realmente é a razão das nossas vidas. Pai está nos convidando a fazer essa reflexão. Eu quero orar com você. Ora aí do seu lugar, eu vou orar aqui também, e a gente vai entrar nesse ambiente de oração. Ore comigo. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é o mesmo, o Senhor ainda fala aos nossos corações.
quando o Senhor fala, algo muda dentro de nós. O Senhor falou aos nossos corações de uma tal forma que a gente veio a entender que nada vale a pena se o Senhor não for a nossa prioridade, que é estar contigo. É tudo que precisamos. Às vezes a gente mente para nós mesmos, Pai. Às vezes a gente acha que a nossa dependência está no dinheiro, está nas coisas dessa terra, nas amizades que a gente tem ou deixa de ter. A gente fica com tanto medo de perder as coisas, quando na verdade a gente deveria temer perder a sua presença, perder a intimidade e o ambiente onde nos relacionamos contigo. Nós te pedimos, Pai, se alguma hora nós nos desviamos do nosso foco principal, a nossa oração nessa noite é que tudo seja diferente a partir de hoje. Se por algum momento nós saímos dos trilhos, Pai, conserta a nossa rota e nos coloca para ir em direção a Ti, pois o Senhor ações, e nós clamamos, meu Pai, que o Senhor venha a ser o centro de tudo. Que o Senhor venha a ser o centro das nossas vidas, o centro das nossas canções, o centro dos nossos sermões, o centro das nossas reuniões, o centro do nosso dia a dia. Que o Senhor esteja no primeiro lugar. O Senhor é o Rei que reina nos nossos corações. Essa oração que fazemos e te pedimos que a partir de hoje, se algo estava fora do lugar, que o Senhor venha colocar no lugar e que venhamos nos aprofundar de tal forma que já não vivamos mais nós, mas a Tua presença venha habitar em nós e nos fazer viver a Tua perfeita, agradável e boa vontade. Essa é a nossa oração nessa noite. Contempla os nossos corações, Pai. Nossos corações são Teus. Tudo que temos é para Ti. Tudo que temos é para Te louvar. E o nosso pedido é que venhamos ter mais intimidade contigo. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sem Ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor. Sem Ti eu sei que morro. Eu quero fazer um convite para alguém. Talvez você esteja aqui, talvez você nunca aceitou Jesus, mas quer aceitar hoje pela primeira vez. A palavra tocou o teu coração, esses louvores tocaram no teu coração, o Espírito Santo falou com você. Eu quero saber se tem alguém aqui para Jesus nessa noite. Se houver, saia do seu lugar, vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Se houver alguém que está afastado e quer voltar hoje para a casa do Pai, essa é a hora de se reconciliar com Ele. Eu não sei se alguém aqui está afastado, mas o Pai está dizendo: eu te recebo de braços abertos de volta. E nada do que você fez é importante. O que é importante é o que eu vou fazer na sua vida a partir de hoje. E é necessário entender isso. Talvez você chegou aqui com o inimigo colocando coisas na sua cabeça, te dizendo que você é culpado e que você não merece. De fato não merece, mas mesmo sem merecer, Ele se entregou numa cruz, no meu e no teu lugar, para que a gente fosse perdoado. Ele está dizendo: há perdão para os teus pecados, há perdão para os teus erros. Há um Deus perfeito que tinha todos os motivos para estar distante de nós. Há um Deus perfeito que tinha todos os motivos para viver distante de pessoas pecadoras, mas Ele escolheu descer, habitar entre nós, se entregar para que houvesse conexão entre nós e Ele outra vez. E o Pai está te convidando: volta para casa.
E o Pai está te convidando, me recebe como teu único e suficiente Salvador, porque eu tenho a alegria verdadeira, a paz verdadeira, eu tenho vida eterna. Alguém para Jesus nessa noite? Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fiz em mim sua morada e eu disse: não me abandonou todas as vezes. Bastou eu falar, bastou eu falar. Alguém para Jesus nessa noite? E ficar feliz. E ficar feliz. O Pai está te convidando nessa noite, vem. Não me abandonou todas as vezes. Bastou eu falar pra você e ficar feliz. E ficar eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, eu tenho um Pai, eu tenho um Pai, só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, eu tenho um Pai que me ama, só tenho você. Só falta eu perceber. Alguém para Jesus? Se houver, não rejeite a voz do Espírito. Quem está falando não é o Alexander, não é esse jovem de 20 anos. Quem está falando é o Espírito de Deus e está queimando no teu coração. Se alguém aqui se manifeste agora, vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Mas não saia perdendo a oportunidade de ter a vida transformada por Jesus. Ele está te convidando agora. O Pai te chama. Alguém. Pois o bem eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infidável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amar. Então grita isso, vamos. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua
a te conhecer. Todo meu ser se enche de bondade, e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Se não há ou se há, então que Deus te dê uma nova oportunidade. Se não há, a palavra que eu deixo é que a gente permaneça sempre nele, que a gente guarde isso no nosso coração, que não haja outro motivo nos nossos dias senão ter fome e sede de estar conectado com ele. E nada, eu repito, nada vai nos tirar do ambiente onde estamos conectados com ele. Você recebe essa palavra, você pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus.